Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer um assunto muito recorrente nesses últimos tempos na internet, que é o imóvel adquirido através de leilão. Então, antes mesmo de iniciar o vídeo, eu vou pedir a gentileza para que vocês se inscrevam no nosso canal aqui no YouTube, para que a gente continue fazendo esses conteúdos, né? Para vocês terem mais informações sobre o mundo imobiliário e possam tomar as decisões mais assertivas nesse sentido. Ativar o sininho também, porque aí você sempre vai ser notificado quando nós trouxermos novos conteúdos relacionados ao mundo imobiliário. E também curta nossa página lá no Instagram, porque a gente traz diversos conteúdos, né, que muitas vezes a gente não traz aqui no YouTube. São conteúdos às vezes diferentes, né, mas sempre tendo como premissa o mundo imobiliário. Então, chega de conversa e vamos direto ao ponto. O que é, afinal de contas, um leilão de imóvel? Um leilão de imóvel, ele pode ser de duas naturezas. Ele pode ser judicial, ou seja, quando existe uma ação de execução ou uma ação de cobrança. Ele já tramitou no âmbito judicial. Então, existe o judicial e o extrajudicial. O leilão extrajudicial, ele não teve um processo judicial que o antecedeu para que ele estivesse lá sendo leiloado. O extrajudicial, ele advém da falta de pagamento de um financiamento ou então de um imóvel que foi dado como garantia de um empréstimo, por exemplo. Diferentemente do judicial, que precisa de um processo, né, em que duas partes conflitantes, uma venceu esse processo e está leiloando este imóvel, né? Então nós temos essas duas naturezas. Tá, mas aí você me pergunta, ok, eu entendi o que é uma licitação extrajudicial e judicial, mas por que eu compraria um imóvel de leilão? Há diversos pontos a serem discutidos com relação a isso, desde os seus objetivos para a compra deste imóvel, né, até as suas condições para a compra deste imóvel e as opções que você tem naquele momento. No entanto, a compra de um imóvel por leilão, ele tem prós e contras. Então, não vou entrar aqui muito com o mérito do que eu acho melhor, mas você vai poder analisar através das informações que eu vou te fornecer. Os objetivos, normalmente, ou é para investimento, porque você acaba comprando sim um imóvel por um valor bem menor do que um imóvel financiado, por exemplo, ou então para moradia, porque você quer um imóvel mais barato e são as condições que você tem naquele momento e você quer um imóvel mais barato, você quer a casa própria, quer sair do aluguel, por exemplo, mas tem uma restrição ali orçamentária e precisa buscar um imóvel de leilão que é mais acessível do que um imóvel que não seja de leilão, por exemplo. Os leilões, eles podem acontecer de forma online, presencial ou híbrida. O mais comum são os online, porque a facilidade que você tem, a questão de tempo, deslocamento, principalmente após a pandemia, ficou muito mais comum o leilão online. Eu fiz um vídeo que eu postei no Shorts aqui do YouTube e também lá no Instagram, mostrando na prática, né, como acessar o leilão da Caixa Econômica Federal. Porque o leilão, ele pode ser feito tanto por leiloeiros, né, como por bancos. Caixa Econômica, que é o mais conhecido, porque é também o banco que mais fornece linhas de crédito para financiamento imobiliário. Então, consequentemente, ele vai ter mais leilões, né? Por causa dessa distribuição maior do que outros bancos, como Santander, Bradesco, Itaú. Então, que vão sim ter leilões, até porque tem aquela questão da garantia do imóvel, né? Mas a Caixa Econômica Federal, ela ainda é pioneira nesse quesito, nesse assunto, leilões de imóveis, né? Então eu mostrei na prática como pesquisar no Google, como acessar e pesquisar os imóveis de leilões disponíveis e inclusive citei a importância do edital, que é a lei entre as partes. Então,
Antes de adquirir qualquer imóvel, por mais benéfico que ele pareça, é imprescindível que você verifique, leia com muita atenção o edital, pois ali vai ter informações muito importantes para que você tome a decisão de comprar ou declinar desta compra. Quando a gente fala em imóveis adquiridos através de leilão, é importante a gente ter uma atenção redobrada a alguns aspectos, como por exemplo, verificar a matrícula do imóvel, se é uma matrícula atualizada para que você depois não tenha surpresas desagradáveis. Verificar se este imóvel que você está comprando, alguém está residindo nele. Porque se você adquirir um imóvel em que há alguém morando neste imóvel, o que não é incomum, a responsabilidade de retirar aquela pessoa do imóvel, ela é sua. Então você vai ter que entrar pelas vias judiciais, se não houver, né, se não couber ali uma negociação amigável, você vai ter que entrar pelas vias judiciais, ter gastos, honorários advocatícios, ter as custas mesmo do processo judicial e pode demorar até 3 anos para que você consiga retirar essa pessoa do imóvel. Então isso tem que ser verificado, porque você tem que perceber se este tempo e este recurso que você vai empregar para conseguir, né, retirar essa pessoa do imóvel, se ela vale a pena, se você tem os recursos financeiros e o tempo necessário para isso. Um outro aspecto que é muito importante também ao comprar um imóvel de leilão é compreender os gastos envolvidos nessa transação, que vão além do custo do imóvel. O imóvel tem um preço X, muitas vezes bem benéficos, né, em relação a imóveis adquiridos por financiamento. Porém, você tem que levar em consideração que você tem os custos do leiloeiro, você tem os custos também da transferência do imóvel para o seu nome. Eu aconselho um aplanilhamento com o valor do imóvel, com os custos que você pode ter e que você vai ter, né, com a aquisição desse imóvel, para não extrapolar mesmo o seu orçamento e te frustrar, seja para um investimento, porque já vi muitos casos em que a pessoa viu um imóvel bacana, o imóvel estava com uma margem de lucro legal, você comprava muito barato e ela tinha realmente um valor de mercado maior, porém todos os outros gastos que não foram levados em consideração supriu o lucro e acabou dando elas por elas ou até mesmo um prejuízo. Um outro aspecto importante e que é verificável naquele vídeo que eu fiz mostrando na prática como acessar o site da Caixa Econômica e ver os imóveis é sempre observar o valor de avaliação desse mercado. Porém, um detalhe muito complexo nessa questão da avaliação é que a Caixa normalmente ela não avalia de forma correta, assertiva o imóvel. Então, eu já vi inúmeros casos em que o imóvel tá lá, no leilão você pode comprar por 100 mil e a avaliação de mercado lá no site da Caixa tá a 180 mil. Poxa, um lucro legal eu vou ter com esse imóvel, né? Porém, quando você vai fazer a pesquisa real de mercado, você vai ver, por exemplo, um imóvel à venda no mesmo condomínio, por exemplo, do prédio, né? Onde você pretende comprar esse imóvel de leilão, você vai ver outros imóveis à venda ali naquele prédio, às vezes está abaixo, até bem abaixo do que está avaliado lá no site da Caixa. É claro, o imóvel você pode vender pelo preço que você definir. No entanto, será que realmente você vai conseguir concretizar essa venda? Então, essa avaliação de mercado, ela precisa ser feita. Pesquise. Gostei de um imóvel, né? Vi que tá um valor bacana para compra. Vou conseguir vai ser um investimento bem bacana, vou conseguir um lucro legal. Ou então vou comprar e vou poder morar e vou comprar por um preço muito competitivo. Tem que verificar esse valor de mercado, né? Se ele está compatível. Pesquise, veja se for um apartamento, os outros apartamentos, né? Por qual valor foi vendido, converse com os moradores, vai lá, tem o endereço no site. Então, tente você, no caso, fazer a investigação mais completa, né? Deste imóvel que você vai comprar para que você não tenha frustrações futuras. Porque o leilão, ele exige que você tenha um pouco dessa autonomia de ir lá, de verificar as condições do imóvel, ver se de repente o condomínio ali, ele não está desgastado. Então, faça algumas pesquisas mesmo para que seja um bom negócio. Uma outra questão também muito pertinente
com relação a formas de pagamento deste imóvel que você vai adquirir, que você pretende adquirir no leilão. As formas de pagamento, elas tiveram uma mudança. Antes não era possível fazer o parcelamento. Hoje, com a mudança, né, do Código Civil, é possível você fazer esse parcelamento, sim. Só que os imóveis que advêm das vias judiciais, né, eles não podem ter parcelamento, financiamento, isso tem que ficar claro. Os extrajudiciais, que eu aconselho você a começar pelo extrajudicial, ele sim, ele pode ter parcelamentos, ele pode ter financiamento envolvido, mas são todos? Não, não são todos. Então, por isso que é imprescindível dar uma lidinha lá no edital para que você faça um bom negócio, certo? Além disso, também é importante frisar que os imóveis extrajudiciais, eles podem ter descontos muito grandes, eles não têm uma limitação muito na questão do desconto que ele pode ter. Agora, os judiciais, eles não podem ter um desconto maior do que 40%, tá? Então tem que verificar essas opções e ver aquela que mais se adequa para você. Mas claro, a oportunidade, ela é uma questão de averiguação das características do imóvel, do seu momento, do valor que você tem para investir. Então, um imóvel de leilão, ele sim é um excelente negócio quando você estudou antes, você esperou a oportunidade correta, que deu o match perfeito com as suas condições e necessidades e o imóvel ali com as suas características, tá? Então, é um excelente negócio para investimento ou para moradia, mas requer antes um estudo, né? Uma observação antes de você simplesmente ir lá e fechar um negócio. Então, dito tudo isso, eu espero que essas dicas tenham lhe auxiliado, lhe norteado na questão da aquisição de um imóvel por leilão, que ele não é nem bom e nem ruim, depende. Então, peço para que vocês, se gostaram, se agregou para vocês de alguma forma, deem um like, se inscrevam no nosso canal e, claro, curtam também as nossas outras redes sociais que a gente vai deixar aqui na descrição e também aqui embaixo no vídeo, para que você sempre tenha informações fresquinhas e mais completas possíveis sobre o mercado imobiliário, porque o nosso intuito aqui, senhor e senhora imóveis, é trazer para vocês o máximo de informações para que vocês possam fazer a escolha mais assertiva na compra do seu imóvel, seja ele de leilão, seja num financiamento, independente da natureza da compra deste imóvel. Então, um grande beijo para vocês e até a próxima!